pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo para falar um pouquinho sobre curso de férias de balé. Eu já fiz curso de férias, aqui em São Paulo a gente tem o Cubalé, que é feito pelo pessoal do Balé de Cuba, do Centro Pro Dança, que dá as aulas ali no espaço do Shopping Eldorado, que tem salas de aula, muito bacana o espaço. E eles têm todo ano, acho que só esse ano eles não tiveram, mas sempre tem, você faz o curso, são 3 semanas, aulas todos os dias, o dia inteiro, ensaio e no final a gente sempre apresenta um balé de repertório. No ano em que eu fiz, o balé que a gente montou foi Romeu e Julieta. E assim, gente, eu tinha acabado de começar o balé, eu tinha começado o balé em fevereiro do ano anterior, feito um ano de balé e aí em janeiro do ano seguinte resolvi que ia pro Cubalé. E aí o que aconteceu? Eu fazia balé há muito pouco tempo, eu fazia aula na ponta havia só alguns meses, então na hora que eu caí lá é óbvio que a gente fez uma aula e eles dividiram as turmas e eu fiquei na turma mais básica, mais fraca. Tinha turma 1, 2, 3, eu era da turma 3. E aconteceu uma coisa muito engraçada, porque quando eu fiquei sabendo do curso, eu me inscrevi na hora. Então o meu número era número 3. O que significa? Na hora de fazer a aula, eu fiquei no primeiro grupo. O primeiro grupo que fez aula foi o meu, porque eu era muito do começo. E na hora de fazer os exercícios do centro, eu fiquei na fila da frente. Era tudo por ordem numérica. E o chão de lá é de madeira e o chão da minha escola é de linóleo. O linóleo ele tem mais resistência, ele tem mais atrito, a madeira escorrega mais. Eu não estava acostumada, eu nunca tinha dançado em piso de madeira. E aí a gente estava fazendo um dos últimos exercícios de grandes saltos. E aí eu fiz, tombé, pas de bourrée, glissade, saut de cheval. E na hora que eu desci do saut de cheval, eu fui parar embaixo do piano da sala. Eu desci e escorreguei até debaixo do piano. E aí eu fiquei conhecida como, você foi a menina que caiu. Porque quem não estava fazendo aula estava assistindo, então assim, todo mundo viu quando eu caí. Hoje é engraçado, mas na hora foi bem constrangedor. E aí no final desse primeiro dia que a gente fez as aulas de classificação, tinha a audição para o espetáculo. E quem estava na minha turma, que era a turma mais fraca das meninas, já nem fazia audição para os papéis principais, para Julieta, para solista, amigas de Julieta, nada. A gente já era automaticamente corpo de baile. Porém, nesse corpo de baile, eles precisavam de 6 meninas que dançassem com a vassoura. Então elas tinham uma partezinha especial, digamos assim, à parte, para dançar com essas vassouras. E aí eles falaram, a gente vai fazer a audição com vocês para ver quem vão ser as 6 meninas das vassouras. E aí eu pensei, bom, eu não tenho mais nada a perder, porque assim, eu já tô na turma mais fraca, e não que eu tivesse, gente, qualquer ambição de estar em outra turma, porque eu tinha só um ano de balé. Mas eu pensei, eu já tô na turma mais fraca, tanto faz. Eu falei, eu vou fazer essa audição pensando assim na parte de cima do corpo, na expressão, no jeito de passar para o público. Então eles deram pra gente uma sequência muito, muito simples, que nem precisava, a gente fez na sapatilha de ponta, mas nem tinha nada na ponta. E eu lembro que eu fiz assim, com a cara feliz e os braços, e na hora eles me escolheram e me colocaram entre essas 6 meninas que dançavam com a vassoura. E assim transcorreram as 3 semanas, aula todo dia, a gente tinha aula de técnica clássica normal, aula de técnica de pontas, aula de pas de deux, aula de preparação física, aula de alongamento, aula de maquiagem e acho que eram essas. E os meninos tiveram aula de esgrima, porque em Romeu e Julieta tem luta de espadas. As espadas obviamente são cenográficas, mas eles fizeram aula de esgrima, deve ter sido bem legal também. Então a gente chegava, acho que a primeira aula era às 8 da manhã, se não era às 8 era às 9. A gente tinha 3 aulas até a hora do almoço, 1 hora de almoço, mais uma aula e depois ensaio. Quem não ensaiava, quem tinha escolhido não participar do espetáculo, tinha mais uma aula à tarde. E o espetáculo, todo mundo que queria participar podia participar. Eles só fizeram as audições para ver quem ia ganhar os papéis principais e tal, mas se você quisesse fazer, você com certeza era parte do espetáculo. O que eu acho mais interessante de fazer um curso de férias assim?
Em primeiro lugar, eu fui pra lá com uma amiga só. Então, eu cheguei num lugar que eu não conhecia ninguém. Os professores não me conheciam, eu era o número 3. Não sabiam meu nome e não sabiam quais eram os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, não estavam interessados que eu era adulto iniciante. Quando você chega num lugar assim, você não tem o respaldo que você já tem na sua escola, aquele ambiente familiar que muitas vezes o professor ele é muito amigo dos alunos, ele incentiva. Você chega num lugar que os professores não sabem quem você é. E aí você tem que se provar pela sua dedicação, pelo quanto você progride naquele quase um mês de aulas. Isso é muito interessante porque serve para tirar um pouco a bailarina e o bailarino daquela redoma de vidro da escola onde eles estão desde pequenos. Principalmente para quem quer seguir carreira, porque em algum momento você vai sair da sua escola, em algum momento você ou vai tentar uma bolsa, ou então acaba indo direto da escola para uma companhia, e aí você vai ter outros professores, e aí você vai ter gente concorrendo com você. Então é muito interessante esse primeiro choque de realidade em que você tira a pessoa do lugar que é muito confortável, que é muito familiar, que ela já sabe o que fazer lá dentro, e põe em outro lugar que as pessoas nem sequer sabem o nome dela. É muita gente, tem gente que vai com mais amigos, então vão umas panelinhas, e você chega lá e tem que se virar mesmo. Essa minha amiga que foi comigo, que foi quem me contou do curso, ela só podia fazer o período da manhã, porque ela trabalhava na Folha de São Paulo e fazia o plantão da tarde e da noite. Então, quando dava a hora do almoço, ela se mandava para a redação. Quando chegava à tarde, nas aulas da tarde, nos ensaios, eu realmente ficava totalmente sozinha. E o legal é que como eu entrei nessa turma das 6 meninas que dançavam com a vassoura, eu acabei fazendo amizade com essas meninas que dançavam junto comigo. Então, foi uma coisa que facilitou para eu me enturmar. Eram meninas da minha turma, da turma 3, então isso ajudou bastante. Mas foi assim, você tem que ir com a cara e com a coragem e fazer as amizades lá. E por mais que eu fosse mais velha que as meninas, eu nunca tive muito a cara da minha idade. Então eu tinha 20 anos, mas se eu falasse que eu tinha 17, 18, as pessoas acreditavam. Então também não rolou uma coisa de, ela é mais velha. E acho que nem ia rolar assim se eu tivesse cara de mais velha, porque vai muito de como você se mostra, como você se comporta no lugar, e para que as pessoas sintam que elas podem chegar mais perto de você ou que tem que manter uma certa distância, sabe? Outra coisa que eu acho muito importante para quem quer seguir carreira, que esses cursos de férias oferecem, é que você tenha uma noção de como que é lá fora. Qual o nível das outras pessoas, o pessoal da sua idade já está dançando quanto, já está dançando o quê, como você se compara a essas pessoas, que é uma coisa que também ajuda quando a gente vai para festival. Você tem uma noção do que acontece nas outras escolas. Esses cursos de férias, principalmente quando são grandes, como é o Cubalé, eles atraem pessoas de outras cidades também. Então você acaba conseguindo avaliar o nível em que você tá. Será que tá faltando? Poxa, o pessoal da minha idade já tá dançando X, Y, Z e eu tô aqui na turma mais básica. Então é muito importante, de novo, sair dessa redoma de vidro que você tá na sua escola, que lá é tudo muito fácil, de repente você é a melhor aluna de lá. E aí quando você chega num curso de férias, você descobre um mundo maior, um mundo diferente, e isso é muito, muito bom para o seu aprendizado e para você saber onde que está faltando, onde que você precisa se focar, ou até para você saber, poxa, tô indo bem, já está na hora de tentar alguns voos mais altos, como campeonatos, festivais internacionais e coisas assim. Por isso, a minha dica para vocês é, se tiver a oportunidade de fazer um curso de férias, principalmente fora da sua escola, façam. Se chegar lá sem amigos, chega numa boa, chega com uma cara simpática, tenta se enturmar, porque assim você vai conhecer mais um monte de gente que gosta de balé, vai fazer mais amizades relacionadas ao balé fora da sua escola, vai ampliar, e aí é muito legal que você chega. Eu lembro que logo em seguida que eu fiz o Cubalé, o Balé de Cuba, o Balé Nacional de Cuba, veio para São Paulo fazer um espetáculo, inclusive a Alice Alonso veio com eles. E aí quando eu cheguei lá no teatro, comecei a encontrar um monte de gente. Oi, tudo bom? Como é que você tá? Fulano, fulana? Porque eu já tinha conhecido esse pessoal também fora da minha escola. Claro que eu fui com amigas da minha escola pro espetáculo, mas aí você já conhece mais pessoas, você amplia o seu leque de amizades
que tem isso em comum com você, então isso é muito legal também. E também tem a questão de que assim, você vai fazer aula todo dia. Por exemplo, eu não tinha aula de PADD na época na minha escola, e eu fui fazer PADD lá e, bom, descobri o quanto que é difícil. Então você tem essa oportunidade de aulas diferentes, professores diferentes, métodos de ensinar diferentes, isso tudo ajuda a você ser uma bailarina, um bailarino mais completo. Então, na minha avaliação, os cursos de férias super valem a pena. Sair da sua zona de conforto é uma das melhores coisas que você pode fazer. E isso não significa que aí você vai trocar a sua escola por uma outra escola que você viu lá, ou pela escola onde você fez o curso de férias, ou pela escola da menina que você conheceu no curso de férias, não. A menos que você descubra que a minha escola está realmente muito atrás. Mas se não, não, você volta para a sua escola onde tem as pessoas que te conhecem, que sabem no que você precisa trabalhar, que tem uma relação mais amiga com você e que torcem mesmo por você. Não quer dizer que você vai trocar de escola, mas quer dizer que você vai ampliar seus horizontes e vai conseguir trabalhar melhor na sua técnica e nos seus objetivos para o futuro. Eu sei que o vídeo está um pouquinho fora de época, porque os cursos de férias geralmente são no começo do ano, mas vai que aparece algum aí no mês de julho, de repente as inscrições já começam mês que vem, então você já fica com a anteninha ligada, já vai preparando para se inscrever, às vezes tem que viajar, às vezes pode ficar na casa de alguém, porque vale muito a pena. Se você já participou de algum curso de férias aqui no Brasil, deixa nos comentários, conta pra gente como foi. Se conseguiu entrar num curso de férias internacional que tem audição para outros países, também conta pra gente aqui embaixo pra gente saber como conseguir, como chegar nesses lugares. E se gostou desse vídeo, clique em curtir, compartilha, me ajuda a divulgar o canal e a gente se vê na próxima.